Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou aqui a meditar em um texto bíblico e Deus ele falou algumas coisas ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 14, que nos diz assim: E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O contexto bíblico aqui vai nos dizer que Herodes, ele foi um rei muito tirano, muito mau. E ele levantou a mão para poder maltratar alguns irmãos da igreja daquela época, sendo que matou até Tiago, irmão de João, a espada, e mandou prender Pedro, com a intenção no coração de tirar a vida de Pedro. E a Bíblia vai dizer, no contexto, que Herodes ele mandou 4 quartetos de soldados ficar guardando Pedro ali na prisão, que tinha na intenção no seu coração de matar Pedro, porque era um período da Páscoa. Depois da Páscoa, Herodes intentava tirar a vida de Pedro. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro ele estava prestes a se apresentar a Herodes, na noite anterior que isso acontecesse, teve uma ação sobrenatural de Deus dentro daquela cadeia onde Pedro estava ali preso. E Pedro recebeu um toque do anjo do Senhor, dizendo para ele: calça os teus pés, cinge os teus lombos e coloca a capa e vem apressadamente. E Pedro ali pensou que se tratava de uma visão, de um sonho, de uma revelação, mas não de uma ação sobrenatural real. E ele passou pela primeira porta e quando foi passar pela última porta, onde tinham os soldados todos dormindo, a porta abriu de forma sobrenatural e ele saiu. E quando se distanciou daquela prisão, a cerca de uma rua, aquele anjo sumiu. E ali Pedro se deparou realmente que estava diante de uma ação sobrenatural de Deus e que estava livre daquela prisão naquele exato momento. E Pedro, a Bíblia diz que quando ele estava solto, ele foi em direção da casa de Maria, mãe de João, que estavam os irmãos ali em constante oração, orando, buscando a Deus, pedindo, clamando, para que o rei não intentasse aquilo que ele queria, que era tirar a vida de Pedro. Então os irmãos estavam ali incessantemente orando, clamando pela vida de Pedro, orando pela fé, né? Com fé em que Deus iria agir, mas só que Deus já tinha agido. E a Bíblia diz que quando eles estavam orando ali dentro da casa de Maria, uma menina por nome Rode, ela foi até a porta porque estavam batendo naquela porta daquela casa. E a menina, ouvindo chamar, ela entendeu, ela conheceu o timbre e o tom de voz de Pedro. E ela ficou tão regozijante e feliz, e ela correu de volta para dentro sem abrir a porta, dizendo: olha, Pedro está à porta, Pedro está à porta. E aquelas pessoas que estavam orando ali para que Pedro fosse liberto, não acreditou naquela jovem, naquela menina, e disse para ela: olha, tu está fora de si, tu está ouvindo vozes, tu está tão ansiosa para ver Pedro que tu está pensando que ouviu Pedro. Não, tu está fora de ti. Não, é o anjo de Pedro. Ou seja, eles não acreditaram no resultado da sua própria oração que já tinha chegado. E aí depois eles, por insistir, o batido da porta, eles foram lá e abriram a porta. Quem estava na porta, por detrás da porta? Pedro. E eles ficaram assim apavorados, sem saber o que fazer. Mas de pronto eles não acreditaram naquela menina. Eles não acreditaram na oração que eles propriamente estavam fazendo. Aí eu vou para a palavra de Deus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque você tem que ter fé que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam e o temem. Mas eu te pergunto, que nível de fé que nós temos realmente? A Bíblia diz lá a classificação em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé, significado, é firme fundamento, certeza e convicção daquilo que se acredita com o coração. Mas não está vendo, porque, lógico, entendemos que aquilo que se vê
pelo nosso globo ocular, aquilo é lógico, aquilo é tateável, é palpável, aquilo não precisa de fé. Mas a fé sobrenatural que move montanhas é uma fé que você tem que buscar incessantemente. É uma fé que tem que ser uma fé agressiva, tem que ser algo não desequilibrado, mas tem que ser algo verídico, algo verdadeiro. O que eu não encontro na vida daquelas pessoas que estavam orando por Pedro. Sendo que Deus executou o milagre. Mas elas não acreditaram, as pessoas não acreditaram, porque a menina falou, olha, é Pedro. A menina reconheceu o tom, o timbre de voz de Pedro, falou, Pedro está à porta. Não, não é Pedro, você está fora de você está ouvindo vozes. Você está tão ansioso que você está fora de si. Não, é o anjo de Pedro. Não. Como é que eles estavam orando, a vitória chegou e eles não acreditaram simplesmente. Classificação de fé. Certeza e convicção daquilo que se acredita com o coração e fala com a boca. Mas não estou vendo, mas eu creio que Deus está me ouvindo, eu creio que Deus está aqui. Eu creio que Ele é o Criador, que Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu encontro o motivo porque muitas pessoas não recebem a sua vitória, não recebem a sua bênção. Em que destino, em que alvo eu posso mirar minha fé? Eu posso ter uma fé raquítica, eu posso ter uma fé de estimação, eu posso ter uma fé sobrenatural, eu posso ter uma fé salvífica. Que tipo de fé que nós temos? Será que nós não temos uma fé raquítica? Que falamos que temos fé, é uma palavra pequenininha, mas só que ela tem proporções sobrenaturais. Quem sabe você está orando pelo seu filho para sair das drogas, mas você não está orando com fé. Você está orando de qualquer maneira, você tem que ter fé. Então, aquelas pessoas que estavam orando por Pedro, elas não estavam acreditando piamente, porque Pedro chegou à porta e elas disseram para aquela jovem menina, você está fora de si. É o anjo de Pedro. Não, você está delirando. Como pode eu estar orando por algo, a bênção chegar e eu duvidar? Significa que eu não tenho uma fé verdadeira que move montanhas. Daí o motivo porque muitas pessoas não recebem a sua vitória. Está orando pelo marido, mas não acontece nada. Está orando pelos filhos, mas não acontece nada. Está orando pelo ente querido que está doente, mas não acontece nada. Mas quer saber? A fé sobrenatural que faz com que Deus seja glorificado pelas atitudes que Ele vai tomar pela fé, não é uma fé egoísta. É uma fé de entrega. É uma fé que visa a misericórdia do próximo. Daí o motivo porque muitas coisas não acontecem na vida de cada um de nós. Sabe por quê? Porque muitos de nós falamos que temos fé, mas nós somos incrédulos. E a vida de cada um de nós, ela é segundo aquilo que nós queremos. Segundo aquilo que nós buscamos. Então, você é cristão, por quê? Porque você entendeu que é uma questão de inteligência. Você entendeu que somente por Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida que leva a Deus. Você entendeu que sozinho você não consegue. Mas sem fé, é impossível agradar a Deus. Você acredita naquilo que o profeta que Deus usou falou para você vai se realizar? Ou você está questionando pelo período do tempo? Não, está demorando demais. E aí, sabe o que acontece? Quando nós que dizemos que vivemos por fé e não por vista, porque a vista sufoca a fé, mas a fé sufoca a vista. Eu vivo por fé e não por vista. Que Deus é na minha vida, que Deus vai realizar um milagre, que através da oração que eu faço, Deus ele vai agir, ele vai entrar com a providência. É por isso que muitas pessoas não vivem um milagre, porque acham que o seu nível de fé é suficiente. Mas cabe a cada um de nós pensar nessa manhã. O que é a fé? Firme, firme e firme, não é oscilante. Certeza, convicção, fundamento daquilo que se acredita, mas não se vê. Você vai ver depois de crer. Tem muitas pessoas que querem ver antes de crer. Aí não vai ver. Então nós temos que crer, acreditar antes no nosso milagre. Eu não sei o que você está precisando.
Eu não sei se você está orando pelo ente querido, eu não sei se você está orando por um parente, eu não sei se você está orando pela tua própria vida, por algo que você está precisando, que o médico não pode, que o juiz não pode. Pela Bíblia eu entendo e acato pela fé que Deus é juiz. Glória a Deus. Ele é doutor Emanuel por excelência. Ele é o príncipe da paz, ele é o poderoso, é o general de peleja, que não perde batalha. Então, pela fé eu vivo. Pela fé nós temos que viver. Só que essas pessoas que estavam orando aqui, elas não acreditaram na fala daquela menina. Será que era porque era uma menina? Será? Não, você está fora de si. É o anjo de Pedro. Não, tu está delirando, tu está ouvindo vozes. Mas a menina identificou o timbre, o tom de voz de Pedro. Não é Pedro aqui, ó. Então deixa eu te falar uma coisa, para você se alegrar. Deus, ele não depende da minha e da tua fé. Ele continua sendo Deus. Só que nós dependemos dos resultados que queremos pela fé. E quando esperamos algo, oramos a Deus por algo pela fé, nós colocamos muitas das vezes um empecilho, sabe de quê? De tempo. Não, é porque não chegou o tempo de Deus ainda. É porque o tempo é de Deus. O tempo é de Deus mesmo. Só que se nós não tivermos fé verdadeira, sobrenatural, o tempo do agir de Deus na nossa vida não vai chegar. Porque a fé é raquítica, é desmininguida, é doente. Peça para Deus nessa manhã aumentar a tua fé. Porque pela fé você obedece. Muitos não obedecem a palavra, não lê, não medita, não ora, não clama, não fala com Deus. Por quê? Você se comunicar, conversar com Deus, você tem que ter fé. E a Bíblia diz que as coisas de Deus, para quem não entende, é loucura. Mas receba essa palavra nessa manhã. Eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te engrandeço, Espírito em verdade. Eu sei que eu não estou transmitindo, Senhor, na minha vida um caminhão de fé. Mas eu te peço que aumente a minha fé. Tira toda a incredulidade da minha vida e da vida dos meus irmãos. Para que possamos viver milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Deus, a tua palavra nos diz, Senhor, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos. Assim eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. E lembre-se, tenha fé e viva o milagre de Deus na tua vida. Um beijo no teu coração e Deus te abençoe hoje e sempre.